Olá, aluno! Olá, internauta! No encontro de hoje falaremos sobre as ondas. Para você entender um pouquinho mais sobre as ondas, vamos entender o que é um pulso. O pulso é uma perturbação que se propaga numa determinada região. Então imagine que você tem um meio e nesse meio você vai criar uma perturbação que vai se propagar ao longo desse meio. Muito bem, sabendo o que é um pulso, conseguimos agora definir o que é uma onda. Uma onda é uma sequência periódica de pulsos, ou seja, são sequências com tempos determinados, são pulsos que são emitidos em tempos determinados, criando então a onda. Importante, note uma propriedade importantíssima da onda. A onda não transporta matéria, ela transporta apenas energia. Perceba que cada uma das esferas do seu esquema, ela se movimenta verticalmente, sem ter movimentação horizontal. Então isso configura a passagem de energia e não transporte de matéria. Muito bem, falando um pouquinho das ondas, vamos classificar as ondas em ondas mecânicas, são ondas que necessitam de um meio de propagação. Lembrando que as ondas se propagam com maior velocidade no meio sólido, depois no meio líquido e depois no meio gasoso, para as ondas chamadas ondas mecânicas. E as ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio de propagação. Todas elas se propagam com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, quando se trata do vácuo. Muito bem. Falando também da classificação, perceba aí essas ondas eletromagnéticas, eu tenho ali uma sequência de frequências. E eu tenho ali a frequência das cores, não é? Do espectro visível. Lembrando que as cores, começamos ali com o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as cores que chamamos aí cores do espectro visível. Muito bem, são ondas eletromagnéticas. E quanto à direção de propagação, perturbação e propagação, elas podem ser chamadas de ondas transversais e ondas longitudinais. E agora vamos falar um pouquinho sobre a velocidade de propagação, estudar um pouquinho a onda. Então eu tenho ali um ponto de equilíbrio, uma linha imaginária que seria o ponto de equilíbrio, os pontos mais altos que são denominados cristas e os pontos mais baixos denominados vales. E a distância de crista a crista ou de vale a vale é chamado de comprimento de onda, é o lambda. Muito bem, a distância do ponto, não é, do ponto mais alto até o ponto de equilíbrio ou do ponto de equilíbrio ao ponto mais baixo é chamado de amplitude da onda. E a distância entre as cristas ou os vales chamados de comprimento de onda. Muito bem, para o cálculo da velocidade de propagação de uma onda, vamos lembrar que a onda se propaga em movimento retilíneo uniforme, portanto a velocidade é calculada pelo quociente entre o ΔS e o ΔT, né? Lembrando lá a parte de cinemática. Né? Então ΔS é o próprio comprimento de onda e o ΔT é o período, o tempo para uma oscilação completa. Lembrando que a frequência é o inverso do período, chegamos então na famosa formulinha de velocidade V igual a lambda F. O pessoal costuma falar, né, a formulinha do vem lamber ferida. Né? Lembrando então, rapidinho, das unidades no sistema internacional, velocidade em metros por segundo, comprimento de onda em metros e a frequência em hertz. É isso aí, pessoal, até a próxima.